Existem diversas soluções para quem quer hospedar os seus próprios serviços e ter controle sobre os seus dados. E hoje eu vou te mostrar uma que tem uma proposta um pouco diferente, mas o propósito é claro: retome o controle. Como eles mesmos dizem, tudo que fazemos online é intermediado, as ações exigem permissão e os dados são mantidos sob custódia. E esse sistema é gratuito para usar e você pode instalar em qualquer computador x86 ou até mesmo em um Raspberry Pi. Mas será que ele realmente entrega o que promete? E será que ele é uma boa solução? Hoje você sai daqui com as respostas para essas perguntas e também conhece esse novo sistema que é o Start9. O Start9 é um sistema operacional Linux focado em trazer o controle de volta para o usuário, e a sua premissa é: assim como o Windows e macOS fez com que fosse possível para qualquer um possuir um computador pessoal, o StartOS possibilita qualquer um a ter o seu próprio servidor pessoal. O sistema operacional em si é gratuito e pode ser utilizado por qualquer um. E vez ou outra, algumas pessoas me perguntam como que uma empresa como essa consegue se manter financeiramente. E a resposta para esse caso é simples. No caso da Start9, a parte financeira vem através do suporte ao sistema. Da mesma maneira que outras grandes empresas fazem, você pode optar por um suporte vitalício, pagando no momento de gravação desse vídeo US$ 300. E outro ponto interessante é que você pode comprar um servidor com eles ou até mesmo criar o seu próprio utilizando algum hardware que você já possua. Só que caso você compre o servidor diretamente com eles, você ganha automaticamente esse suporte vitalício. E eu tenho aqui em mãos um servidor deles, o Start9 One, que é um Ryzen 7 5825U, que pode ser configurado com até 4 TB de storage e 32 GB de RAM. E essa versão aqui tem 2 TB de storage e 16 GB de RAM, tudo isso nesse tamanho compacto. Na caixa, ele vem com manual de início rápido e alguns adesivos: cabo de energia, fonte de alimentação 19 volts 90 watts, cabo de rede, suporte para montagem na parede e parafusos. O mini PC é bem pequeno e tem duas portas USB 3.0, duas portas USB 2.0, uma porta USB tipo C 3.1, duas portas HDMI, porta combo de áudio e rede gigabit. Para abrir esse mini PC é muito simples. Basta remover quatro parafusos na parte de baixo e pronto. Aqui temos acesso à memória RAM e slots NVMe. Ele veio com dois pentes de 8 GB DDR4 3200 da Team Group e um SSD NVMe de 2 TB da Samsung, o 990 EVO Plus. Existe ainda uma porta para um disco NVMe 2242 e uma para Wi-Fi abaixo do NVMe principal. Ao ligar o Server One, é exibida uma tela com informações do sistema e podemos ver que inicia em modo quiosque. Após alguns segundos, é exibida uma tela de início onde podemos seguir com o sistema novo ou recuperar uma instalação antiga. Mas eu não vou prosseguir com a instalação por aqui, já que no momento de gravação desse vídeo existe uma versão nova. Então, eu quero te mostrar como instalar o sistema em qualquer computador, caso você não tenha um Server One. Basta abrir o website que vai estar aqui na descrição, clicar em Releases e eu vou baixar a imagem x8664 non-free. Independente se você tem um licenciamento ou não, essa versão é correlacionada com o Debian non-free, ou seja, os pacotes de drivers que não se encaixam na definição de free pelo Debian Free Software Guidelines. Após o download da imagem, eu vou gravá-la em um pendrive através do Balena Etcher. Após isso, eu vou ligar o meu Server One e selecionar o boot pelo pendrive, e aqui é muito simples. Basta selecionar o disco para instalação do SO, e aqui eu vou selecionar Factory Reset para começar com uma instalação limpa. Após alguns minutos eu posso retirar o pendrive e clicar em Reboot. E assim que reiniciado, eu tenho novamente a tela para configuração do StartOS, e aqui eu vou selecionar Start Fresh, selecionar o disco de storage, confirmar e digitar uma senha. Esse processo demorou menos de um minuto e assim que é concluído, é exibida essa tela que lembra o Matrix, só que em vermelho. Posso clicar agora em Continue to Login. Para acessar o servidor, basta digitar a senha que configuramos. E temos aqui a tela inicial do StartOS. O sistema em si é bem simples. E estamos executando ele em modo quiosque, ou seja, acessando ele diretamente plugados ao servidor através de teclado, mouse e monitor. A primeira aba é a aba Services, onde podemos ver tudo o que está sendo executado em nosso servidor. A segunda é o Marketplace, onde podemos efetuar o download dos serviços para serem executados. Temos aqui também o Sideload, que serve para fazer o upload de pacotes que você pode desenvolver como serviços. E temos também o Update, para verificar se existe alguma atualização para os serviços em execução. A próxima aba é a aba de métricas, onde podemos verificar o horário do sistema, uptime, temperatura e uso de CPU, memória e armazenamento do servidor, e em seguida temos os logs do sistema. Uma aba para sistema com as configurações e uma para notificações. Para instalar uma aplicação, podemos ir no Marketplace e aqui temos um botão para alterar o registry de serviços. Só que como esse sistema está em versão alfa, precisamos adicionar manualmente um Custom Registry, clicando em Add Custom Registry e adicionando a URL que também vai estar aqui na descrição.
Isso vai fazer com que algumas aplicações fiquem disponíveis para instalação, e aqui temos elas separadas em categorias. A parte de Bitcoin para executar um nó de Bitcoin, comunicações para messengers e blogs, data para self-hosting de media servers, file servers, password manager, dentre outros, e Lightning para Lightning Node. E aqui eu vou instalar algumas aplicações como o Jellyfin, o Nextcloud, o Vault Warden, o Home Assistant, dentre alguns outros. Após a instalação, podemos voltar em Services e veremos que alguns dos serviços precisam de algumas ações, como por exemplo o Vault Warden, que pede para criar um admin token, e o Nextcloud, que cria a senha de administrador. Eu vou acessar o servidor agora diretamente pelo seu IP em um browser e efetuar o login. Na aba de Sistema, podemos ver as informações como a versão do StartOS. No meu caso, é a 0.4.0 Alpha 16. Podemos também desativar o modo quiosque para garantir que o servidor só possa ser acessado através da rede. Podemos criar e restaurar backups, configurar a UI, ver as sessões ativas, adicionar chaves SSH e alterar a senha do sistema. Inclusive, eu vou adicionar a minha chave pública aqui para poder acessar o servidor via SSH. Para acessar uma aplicação, podemos ir em Services e selecionar a aplicação, no meu caso, o Jellyfin, e clicar em Open UI. E aqui temos o sistema funcionando normalmente. Eu fiz a configuração inicial e consegui efetuar o playback de vídeos em 1080p e 4K sem problemas ou drop frames. Eu também rodei serviços como o Uptime Kuma, Vault Warden e até mesmo o Nextcloud, que funcionaram perfeitamente. Clicando no ícone do Start9, no canto superior direito da página, podemos verificar as informações do servidor, reiniciar, desligar e também entrar em contato com o suporte. Aqui é onde você consegue o suporte caso você tenha pago o licenciamento ou tenha um hardware da Start9, ou até mesmo suporte da comunidade, que parece estar crescendo bastante. Como adicionei minha chave pública no StartOS, eu posso acessar o sistema via SSH através do comando SSH com o usuário Start9 @ o IP do servidor. E aqui podemos rodar qualquer comando Linux, como verificar informações da CPU e da release da distro. Inclusive, ao rodar o apt update, temos uma mensagem informando que esse sistema não é um Debian padrão e que não é recomendado utilizar o apt por poder causar danos irreparáveis ao sistema. E isso se dá porque o sistema é totalmente customizado por cima do Debian, e para garantir a funcionalidade do sistema, o time da Start9 criou esse mecanismo de segurança para que atualizações possam ser feitas diretamente pelo StartOS ao invés do nível do Debian. Mas eles mesmos informam como desfazer esse mecanismo de segurança por sua própria conta e risco. Eu, inclusive, instalei um Fast Fetch e executei aqui só para testar. Com relação ao desempenho, o Start9 Server teve resultados muito melhores do que o Dell Optiplex 3080 e ficou um pouco acima do Shure U-Box, mas mesmo sendo muito potente, ele não teve resultados melhores que o LCMD Microserver ou o Beelink EQI 13 Pro. O conjunto do dispositivo é muito forte e claramente tem potencial para expansão, com NVMe extra e expansão de memória que suporta até 64 GB. E o consumo de energia também ficou muito bom, variando entre 6 watts e 15 watts em idle e até 50 watts em pico, o que para um processador desse nível é muito bom. O sistema em si é muito bacana, mas ele tem os seus problemas. Por se tratar de uma versão alfa, ele ainda está em desenvolvimento e tem muito potencial para crescimento, mas os usuários podem encontrar alguns bugs. Infelizmente, o marketplace ainda é bem raso. Mesmo tendo as aplicações principais como Jellyfin, Vault Warden e Nextcloud, faltam várias aplicações interessantes para self-hosting. O Server One tem uma ótima configuração, mas o preço em si acaba não sendo tão competitivo, pensando nas configurações, uma vez que dá para encontrar computadores com a mesma configuração por menos da metade do valor. Lógico que com o Server One você tem também a licença de suporte no valor de $300, mas se você não precisar do suporte, dá para salvar dinheiro em nenhum outro hardware ou até mesmo num Raspberry Pi. No final das contas, o Start9 é um sistema operacional que é bem promissor, tem uma equipe por trás focada em melhorias e upgrades e tem um grande potencial para se tornar um sistema bem competitivo. O hardware do Server One em si é montado com componentes de qualidade, como SSDs da Samsung e memórias da Team Group, o que é bem diferente das marcas menores. Mesmo não parecendo um sistema perfeito, eu fico muito feliz em ver novos sistemas sendo desenvolvidos e cada vez mais opções para que pessoas possam se aventurar no mundo de self-hosting. Agora, me diz aí nos comentários se existe algo mais que você gostaria de ver nesse sistema, ou se você acha que no momento existem alternativas melhores. E assim que sair a versão estável, eu posso testar novamente e trazer para vocês aqui em forma de vídeo. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e ao canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!